Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube. Eita, desculpa, do canal do YouTube do Templo Escola Pai João de Aruana. YouTube com Templo, acabei confundindo aí, né? Todos sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a essa gira de hoje. Gira que a gente vai homenagear as crianças espirituais, a Ibejada, como a gente chama na Umbanda, né? Pois na terça-feira, dia 27, a gente comemora na Umbanda esse dia tão especial para a gente, com muita festa, muito doce, muita alegria. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gleison e eu estou aqui com a Dilson para a gente iniciar essa gira. Como Gleice disse, sejam muito bem-vindos. E é claro que dia de gira de Elê, gira de criança, tinha que começar com brincadeira, né, Gleice? Nem que seja sem querer, mas já é motivo de estar rindo. Vamos lá. Isso é verdade. Faz nossa prece inicial, por favor. Faço sim. Então, neste momento em que a espiritualidade já se faz presente, a gente pede toda a energia necessária para a realização dessa gira virtual. Toda a energia aqui manipulada por esses guias espirituais possa chegar em cada cantinho necessário para todos aqueles que aqui estão e possa acolher da melhor maneira possível. Pai amado, tu que disseste quando houvesse dois ou mais reunidos em teu santo nome, eu estaria presente em espírito e verdade. É confiante nas suas santas palavras, Pai. Estamos aqui reunidos em teu nome para celebrar mais uma vez esse momento de luz, de cura e de alegria. Agradecemos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Ipababá, Oxalá. Ipababá, Oxalá. Gleice, faz a proteção da casa, por favor. Vamos sim fazer essa proteção com os guardiões da casa, Exus e Pombogiras, pedindo que possam fazer a proteção não somente do templo, mas também na residência, no trabalho, nos locais onde as pessoas estão assistindo essa gira, e que todas as energias sejam energias positivas e curativas. Laroye Exu, Exu é Mojubá. O que você tem hoje para ensinar para a gente? Então, hoje é um dia da gente falar da Ibejada, né? A gente vai falar das crianças, né? É importante que a gente fale um pouco sobre elas nessa semana, nesse mês todo, a gente ficou falando dos festejos, né? Um dos festejos mais tradicionais e esperados pelos praticantes das religiões de matriz africana é a comemoração da Ibejada, ou seja, né? Existe a tradição do candomblé, no batuque, no xangô, no xambá e também na Umbanda, né? O culto no Brasil, a São Cosme e São Damião, foi trazido de Portugal em 1535 por Duarte Coelho Pereira, governador da capitania de Pernambuco, quando se tornaram padroeiros de Igaraçu, lá no Nordeste. No Nordeste brasileiro, os santos médicos passaram a ser invocados para afastar os contágios de epidemias. Os negros logo identificaram os santos gêmeos como Ibeji, divindade gêmea da mitologia iorubá. Ibe significa nascido e Eji significa dois, ou seja, filhos gêmeos, né? A característica dos gêmeos mais particular é o seu poder de desfazer coisas realizadas por outros orixás, mas algo feito por Ibejis jamais poderá ser desfeito por nenhum outro orixá, né? Então, essa tradição
que é uma tradição católica, né? Inclusive, agora se comemora o dia de São Cosme e São Damião no dia 26, né? A igreja mudou porque estava batendo os santos no dia de comemoração, então ele teve um concílio na igreja e mudaram a data de comemoração. Mas para nós, dos terreiros, para nós das matrizes africanas, continuamos comemorando no dia 27, né? Então, amanhã, na terça-feira, a gente tem aí muito o que comemorar. Esse é o Orixá Ibeji, gêmeos que carregam a felicidade em seus corações e veem a vida com os olhos de criança. Os gêmeos são protetores das crianças e simbolizam o nascimento e a vida. O Ibeji Orixá é a sobrevivência da continuidade. Na África, os filhos são fortes de grande alegria, são fonte de grande alegria, pois eles são a garantia de que a sua história e de sua descendência perpetuará. As crianças representam a certeza da continuidade. Por isso, os pais consideram seus filhos sua maior riqueza. Ibeji é o único orixá que possui dupla representação e forma-se a partir de duas entidades distintas que coexistem, respeitando o princípio básico dos compostos que caminham juntos, da dualidade e tudo que brota. Né? Então, ou seja, esse princípio dos opostos, essa questão que a gente traz com relação a Ibeji, é justamente essa dualidade universal. Tudo no universo tem dois lados. É preciso observar os dois lados. E essa cultura de tradição iorubá, né, vinda com todos os outros orixás que vieram com os negros na colonização do Brasil, né, que vieram os negros que foram escravizados, ela traz para a gente essa referência muito próxima do que a gente trabalha hoje com as crianças espirituais, né? Com o mesmo poder de transformação em alegria, com o mesmo poder de proteção às crianças, com o mesmo poder que eles trazem para a gente de nos mostrar uma vida mais leve e mais tranquila com relação à forma como, depois que a gente vira adulto, a gente enxerga a vida, né? Essa é a energia dos erês, como chamamos, né? Essas costumam ser brincalhonas, sorridentes, irrequietas, tudo, enfim, que se possa associar ao comportamento típico infantil. As crianças atuam em uma das 7 linhas da Umbanda chamada Iori, representam um princípio de ação da pureza. Se revelam no amor à honestidade, à sinceridade e à verdade, no cultivo das emoções mais puras e mais autênticas, na alegria, na gratidão, na afabilidade, no perdão e na fraternidade. É todo sentimento puro que nos afasta de nossa natureza animalesca e primitiva e nos eleva ao plano superior. Assim são as crianças, assim são os erês, como a gente chama, né? O próprio Cristo se serviu desse símbolo ao dizer ser necessário sermos puros como crianças para que entrássemos no reino de Deus. O arquétipo da criança é relacionado ao que é novo, né? Ao que vem de melhor para a gente. Nem todas as entidades que se apresentam nessa roupagem infantil do perispírito desencarnaram em sua última existência ainda crianças. Essa apresentação faz parte do seu arquétipo, né? Essas entidades são a verdadeira expressão da alegria e da honestidade. Dessa forma, apesar da aparência frágil, são verdadeiros magos e conseguem atingir o seu objetivo com uma forma precisa. Nessa vibração infantil, encontram-se espíritos de extraordinário conhecimento. Então, esse texto que eu trouxe, trazendo um pouco desse conhecimento do que é o Orixá Ibeji, na sua origem, na África, e no sincretismo com os santos católicos, São Cosme e São Damião, ou mesmo os santos gêmeos Crispim e Crispiniano, né, que a gente vê muito também nesse sincretismo, trazendo essa vibração, basicamente uma vibração de pureza, uma vibração de amor, uma vibração que nos coloca nessa condição infantil mesmo, nessa condição de aceitar as nossas falhas, na condição de aprendizado, na condição de estar aqui para ser feliz.
assim são as crianças, e que eles sejam sempre nosso exemplo, né, disso? Isso. Unibejada, Cris. Onivejada. Isso. Bom, O que você... que a gente vai falar mais aqui hoje, né? Se não, continuar falando das crianças espirituais, né? A gente sempre traz um texto que a gente discorre sobre ele. Hoje, esse texto que eu trouxe para debater aqui com a Dilson é justamente um texto do nosso informativo, né? A gente tem um informativo Eco de Aruanda, e eu peguei o texto que onde um dia a gente escreveu sobre o brincar, né? O brincar que é bom para a saúde mental e o sistema imunológico das pessoas. Antes de ler o texto, é muito importante a gente lembrar o seguinte: quando a gente fala do brincar, a gente está falando da ludicidade, a gente está falando de levar as coisas com mais leveza, né? O mundo, esse dia a dia, essa correria, muitas das vezes a gente esquece da leveza que a vida pode ser. Então, esse texto fala um pouco sobre isso, sobre a necessidade que a gente precisa ter sobre a leveza da vida, né? E beijada também remete às brincadeiras. Erê significa brincadeira. Mas você sabe a importância de reavivar a criança existente em cada adulto para que o tratamento da ansiedade e busca pelo equilíbrio mental? Brincadeira é também uma terapia que pode nos ajudar na busca da felicidade e bem-estar. Apesar de muitos traduzirem a palavra erê como criança, o vocábulo vem do iorubá iré, que significa brincadeira, divertimento. Já criança em iorubá é omodé. É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Através do brincar, ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza suas emoções. Você já reparou como uma criança lida com suas angústias, temores e conflitos ao enfrentar seus monstros, heróis, ídolos, obstáculos e desfechos que surgem ao longo de uma brincadeira? Para os adultos, brincar também é importante. Brincar alivia o estresse, evita o sedentarismo, cria condições para que o adulto deixe de ser individualista e melhore as relações sociais. Através do brincar, e a partir do sentimento que ele aflora em cada brincadeira, o adulto faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele. Muitas pessoas acreditam que brincar na vida adulta significa sentar-se com uma criança em um ambiente com brinquedos e interagir com ela. Isso também é uma forma de brincar na fase adulta. Porém, a capacidade e a forma dos adultos brincarem são muito mais amplas do que o senso comum acredita. Além do brincar na vida adulta, favorecer a inovação, ele também tem uma influência direta na saúde mental das pessoas. No brincar, esta, no brincar está a promoção das sensações que iluminam o cérebro, minimizam o estresse e criam conexões emocionais entre as pessoas. O brincar precisa estar no cotidiano do ser humano, mesmo que ele esteja mergulhado em compromissos, problemas, trabalho, horários, enfim, no embrutecimento da vida. É tarefa árdua e penosa conciliar na vida adulta esse lado lúdico com a necessidade de sobrevivência e as demandas cada vez mais estressantes e descabidas do mundo pós-moderno. Ao negligenciarmos o ato de brincar, o adulto se envolve numa couraça que prejudicará a sua saúde mental e até física. Com o cansaço e o acúmulo de tarefas do dia a dia, pode ficar ainda mais difícil proporcionar essa atenção desejada. Mas o ideal é que o brincar seja tratado cada vez com mais consciência e naturalidade. Então, por que não revisitar a infância e descobrir aquilo que te faz perder a noção das horas? Portanto, um imaginário fértil, dado a brincadeiras e folguedos,
típicos do nosso povo, herança das nossas raízes africanas e indígenas, não deve ser encarado como falta de autoridade ou de seriedade. O brincar adulto não está relacionado necessariamente a uma atividade específica, como pular corda ou jogar videogame com os filhos, mas a uma mentalidade e postura interna. Brincar na fase adulta tem a ver com crianças, mas também com o que o adulto viveu na infância. O brincar convida o senso de humor para se expressar. Em estados de sofrimento e dor mental, a tendência do indivíduo é criar apenas uma hipótese e não encontrar, assim, saída para os desafios do viver. Assim, isso contribui para a ideação suicida, visto que as hipóteses abrem a mente para novas possibilidades e desenvolve a capacidade de adiar e ter esperança em ver novamente as coisas boas. O espírito lúdico é um organizador psíquico. A capacidade imaginativa, sendo a área do brincar, pode ser danificada em situações de grande sofrimento psíquico e ou traumático, em especial na primeira infância. O brincar não é meramente uma forma de distração e muito menos um afazer qualquer, mas um fator primordial na constituição do ser humano, como função mediadora entre o mundo interno e a realidade externa. Portanto, o brincar é uma questão vital da ordem da saúde psíquica, em que vários aspectos da subjetividade são construídos, desenvolvidos, postos à prova e confrontados com as inevitáveis exigências e ameaças do que vem de fora. Se permita brincar como uma criança. Não existe nada que uma criança leve mais a sério do que o brincar. Quando está envolvida, mostra-se motivada, concentrada, comprometida e o faz com enorme prazer. Como nos diz o poeta Mário Quintana, as crianças não brincam de brincar, brincam de verdade. Não é continuar a ser criança ou agir infantilmente para o resto da vida, mas manter-se conectado com o próprio ser, com a sua marca pessoal, com aquele traço que o torna peculiar, espontâneo, conferindo leveza e serenidade ao seu cotidiano, a despeito das asperezas do mundo. É conectar-se à vibração Orixá e Beji. Imagina aquela alegria que invade de repente, aquela vontade de fazer o que nos faz bem, enfim, uma vontade de viver intensamente. Essa é a vibração Iori, e carrega a felicidade em seus corações e vem à vida com os olhos de criança. Importante, né? Esse texto, Muito, ele traz essa questão da ludicidade, né? E essa questão da leveza da vida mesmo. Como a gente enxerga a vida depois que a gente cresce. Tem um exemplo muito forte, né, que a gente consegue perceber com relação a esse brincar das crianças uma criança, quando ela se aproxima das outras crianças, às vezes elas sequer se conhecem. Você dá meia hora para elas e elas já são fraternalmente irmãs, né? Brincam, jogam, choram, caem, correm, mas estão ali intensamente fazendo a vida delas serem felizes. Uma da questão dessa relação do brincar, dessa relação da gente dar leveza às coisas da vida, é a gente conseguir também rir de si próprio, né? Às vezes a gente julga a gente mesmo de uma forma tão pesada, às vezes a gente esquece que a gente pode ser falho, a gente esquece que a gente pode rir da gente, que a gente pode fazer piada com a gente mesmo quando a coisa está muito pesada, né? Isso vai criar mais leveza na forma com que a gente vai vendo os nossos problemas e a forma com que a gente vai solucionando de maneira mais tranquila nas questões emocionais, né? Para resolver os problemas da nossa vida, a gente precisa estar muito bem emocionalmente, né? Eu só trocaria algumas coisas que você falou. Às vezes a gente faz isso, às vezes eu trocaria por quase sempre a gente faz isso, quase sempre a gente... Isso é verdade, né? O que a vida adulta faz com a gente, né? Porque quando você é criança,
te falam que você tem que virar homem ou virar adulto. Quando você é adulto, te fala que você tem que voltar a ser criança. Pelo menos no estado de espírito, né? Eu acho que essa fala ela precisa ser muito bem compreendida nesse sentido. Claro. Né? A gente não tem que endurecer o coração, a gente tem que ter essa leveza e essa pureza de sentimentos em que falam para a gente que é necessário a gente voltar a ser criança. Porque a gente nunca deixa de ser criança. Isso. Inclusive agora, nesses dias que vão chegando no Cosme e Damião, eu encontrando vários amigos que são da época que eu saía com a sacolinha para poder, com a mochila, sacolinha, seja lá o que for, para poder sair catando Cosme e Damião quando era menino. E eu vejo todos falando dessa época, que era uma época muito boa, né? Sim. De você sair sem rumo por aí, procurando saquinho de Cosme e Damião, e era assim que acontecia. E porque a gente continua, às vezes, saindo sem rumo para fazer outras coisas. Deixa as coisas ir acontecendo. Isso é verdade. Então, que a Cibejada possa sempre influenciar nas nossas vidas, emanando essa energia das crianças para a gente, que a gente consiga ter mais leveza de pensamentos mesmo, né? Com pensamentos mais puros sobre tudo, né? Sobre todas as coisas, né? E que assim seja. Que assim seja, né? Vamos dar continuidade? Vamos sim. Vamos sim. Bom. Aí Joaquim vem falar com a gente hoje. Ah, é? Que bom. Que seja ele que fale com a gente, falar um pouco de tudo aquilo que a gente falou aqui, complementar da melhor maneira possível a luz da Umbanda. Perfeito. Adorei as almas. As almas adorei. A bengala de pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de pai Joaquim tem milonga pra ver. Salve, meus filhos. Pensa, vô. Que Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe a todos os meus filhos que param para escutar. Filhos, é importante tudo aquilo que foi falado hoje. Mas mais importante que tudo isso é meus filhos compreenderem que são, sim, todos crianças. Crianças espirituais em aprendizado. Todos são crianças que têm uma longa jornada pela frente. E toda criança está em aprendizado, está com toda a sua capacidade de aprender maior do que os adultos. Vocês pegam e tentem ensinar para as crianças da forma que vocês aprenderam. Vocês vão ver que logo, logo, é eles que estão dando aula para vocês. A forma que vocês aprenderam já não cabe mais para essas crianças, que já vieram com outra bagagem, com outro conhecimento, e que enxergam essa vida de uma maneira totalmente diferenciada. Então, filho, pegue esse exemplo para a sua vida. Todo dia, filho, a gente envelhece, mas é necessário aprender com o olhar de uma criança, o olhar sem julgamento, o olhar puro de quem tem sede por conhecimento, quem tem sede de mudança. Filhos, uma criança traz como exemplo para a gente o fato de estar sempre em crescimento, estar sempre em mudança. Nem as roupas dele servem mais a do ano passado. E ele não se apega, já quer logo roupa nova. Sabe, filhos? A gente esquece muito isso, se prendendo principalmente no que foi falado do campo mental, meus filhos. Como a gente se amarra às coisas. E esquece principalmente a
que leveza a vida tem que ter. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade e responsabilidade. Sim, filho, isso faz parte do crescimento. Mas, filho, é preciso também compreender que essas dificuldades, quem criou foi o seu campo mental. Não foi outra pessoa que criou para você. É a forma que você acolhe que vai te dizer se apenas é mais um desafio ou se você quer apenas vencer. Meus filhos, uma criança, quando entra na brincadeira, não importa se ela vai ganhar ou perder. O importa é o brincar. Da mesma forma, quando você entra na vida, te ensinam que você é obrigado sempre a vencer. Filho, o mais importante é você aprender a viver. E não consegue viver aquele que só põe preocupação na cabeça e afeta seu campo emocional e mental com as preocupações do dia a dia, sem a leveza necessária que essas crianças têm para mostrar para vocês. É, meus filhos, quanto essas crianças sábias têm a nos ensinar. Quando a gente fala da vibração, filho, são espíritos, filhos, muito sábios, espíritos muito conhecedores, tão evoluídos, filhos, em sentimentos que hoje pode vir numa roupagem de criança. Pois, na sua aura, tem sempre um pensamento bom. Tem sempre algo de bom a oferecer ao sentimento de cada um que se está à sua frente. Né, meu filho? É. Então, é essa pureza de sentimento, filhos, que a gente precisa trabalhar todos os dias na nossa vida. Pois toda dificuldade que meus filhos possam ter, abra o sorriso, sorria com aquilo e diga que esse enfrentamento eu possa fazer como um jogo, como uma brincadeira, em que vou vivenciar, sorrir e sair tranquilamente de todo esse jogo que se chama vida. E que assim seja, né, meu filho? Não seja. Graças a Deus, né? Bom, Que vocês sejam abençoados, filho. Obrigado. Não só por esses velhos, mas também, meus filhos, por essas crianças que trabalham na casa, por essas crianças que vocês tanto homenageiam nesse mês. São eles, filho, que feliz da vida, em nenhum momento corre das suas responsabilidades e cuida dos meus filhos como aprendeu a ser cuidado. Filho, quando você pegar o doce, quando você pegar o saquinho do Cosme e Damião, né, meu filho, que é uma tradição, como foi falado, tão bonita, filho. Pensa, pensa em todo o amor que ali foi depositado. Desde aquele que saiu para pensar num doce que ele ia dar para casa. Aquele que montou o saquinho com todo amor para você receber. E aquela criança espiritual que foi ali colocar aquela energia boa para o seu coração ficar tranquilo e mais calmo nas atribulações do dia a dia. Que a vida, filhos, essa é a simbologia do saquinho. Seja tão doce como a vida das crianças precisam ser. Que nenhuma dificuldade possa ser maior que o seu amor pela vida. Viu, meu filho? Então, aproveita as festas. Não sei se já ainda corre atrás, que agora o saquinho vem na mão, né, filho? Vem na mão. Mas que meus filhos sejam sempre abençoados nessa vibração tão maravilhosa, unir e beijada
que a gente fala para essas crianças, né? Estes meninos são o princípio da dualidade. Que assim seja. Graças a Deus, viu, meus filhos? O Mestre Jesus abençoe meus filhos. Prosseguindo agora, a gente vai fazer a prece de cura, vibração por todos que aqui estão e pelo Hospital Espiritual Boa Esperança. Que assim seja. Peço que todos se concentrem nesse momento. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento as legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruana. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, teus equipes servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Vamos fazer a fluidificação da água, Gleice? Vamos sim. A gente sempre pede para que você esteja com uma garrafinha de água, ou mesmo um copo, possa fazer a imposição, que neste momento a gente pede a espiritualidade maior, a essas crianças amadas, os IBGs, que eles possam também depositar aqui todo o bálsamo que necessitamos para o nosso campo mental, espiritual, para que possamos, nessa água, receber todo o remédio necessário para que a gente possa ficar leve e saudável. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gleice, mais uma vez eu vou te perguntar sobre as caixinhas. O que são as caixinhas? É o nosso momento de prece, Adilson, o nosso momento que a gente faz aqui. Os pedidos, não só para a gente, mas também para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, por aqueles que mais necessitam. Então, a gente faz essa vibração através desse formulário que é descrito aqui embaixo, tanto para os encarnados, as pessoas que estão vivas, quanto para os desencarnados, aqueles que já partiram para o plano espiritual e que também podem receber prece, podem receber nossa vibração. E que assim seja, né, Deus, nesse momento. Que assim seja isso. Vamos fazer nossa oração? Vamos sim. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão aqui nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor nadador, uma nova consciência de seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para os nossos informes? Vamos sim. Um muito necessário que, apesar do Setembro Amarelo já estar acabando nessa campanha de prevenção ao suicídio, a gente quer alertar a todos e a todas que nos escutam aqui, todos aqueles que necessitam, nossa casa está sempre aberta, não só nesse setembro que a gente destacou essa campanha, mas ela está sempre aberta para acolher aquele que necessitar, em todas as suas dificuldades, que ele possa estar ali com a espiritualidade, que ele possa se consultar, né, Adilson, na casa, nos atendimentos, nas nossas giras, que acontecem todas as segundas-feiras, a casa abre às 19h30 e as fichas de atendimento são entregues até às 20 horas.
sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? Queria também fazer um convite aqui, né? Na quarta-feira, dia 28, a gente tem a nossa gira de criança, né? E a nossa distribuição de saquinho lá, né? Então, que a gente possa fazer uma gira maravilhosa com essas crianças, encerrando esse mês de setembro, nessa energia maravilhosa, né? Nessa energia de luz da Ibejada, né? E que a gente possa recebê-los da melhor maneira possível na quarta-feira. E com vocês também, que quiserem participar dessa gira, né? O templo é pequeno, mas vai lá tomar um passe, vai lá conhecer essas crianças. Que assim seja. Que assim seja, é claro, falando dessa quarta-feira, queria agradecer a todas as doações que a gente recebeu para poder Fazer essa festa maravilhosa, maravilhosa, né? né? Exatamente. Assim, um envolvimento não só dos médios e dos membros da casa, mas de todos aqueles que ali contribuíram e fizeram essa festa tão bonita acontecer, né? Que assim seja. Que assim seja. Né? Vamos fazer a nossa festa de encerramento? Vamos sim. Pai amado, mais uma vez te agradecemos, pedindo todas as bênçãos dessas crianças amadas e pedindo que a luz aqui trabalhada possa sempre permear no nosso campo mental, possa permanecer por mais tempo possível, para que tenhamos alegria, para que tenhamos a felicidade do bem viver. Pai amado, fechamos essa gira em agradecimento com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambori Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambori Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Fique com Deus. Tchau, uma ótima semana.